lo, le, la, nos, os, le, los, la, les, los, las. São os complementos diretos. Que função eles têm? A mesma função que o objeto direto, tá? O objeto direto que nós temos na língua portuguesa, que complementa o verbo, tá? Na língua espanhola é primordial você usar. Depois, temos aqui uma parte aqui de la unidad 10 de vocabulário. Então, vamos a esta parte. Unidad 10. Aqui tem vários vocabulários, né, em relação a lugares abertos, né? Aqui eles falam el continente, la isla, el lago, la montaña, aqui temos também aqui la montaña, la cumbre, el continente, não é continente. Se você falar tch, é letra che. Aqui, ó. Chico, chaval. Tch. Esta letra se chama la che. El chico, el chaval, la T, el continente, la isla, el lago, la montaña, la cumbre. São lugares, né? Lugares abertos, espaços físicos, né? Abertos. Que é la cumbre? Quando subimos uma montanha, la parte de arriba, la más alta, se chama la cumbre, o pico máximo da montanha. Também pode falar no sentido figurado, quando você usa a palavra cumbre. La cumbre de mi carreira profissional foi quando trabalhei como periodista no periódico El País. La cumbre profissional, né? O auge profissional, né? O auge máximo que você adquiriu na sua carreira profissional. Es la cumbre. Como é uma palavra que se termina em umbre, é uma palavra feminina. Cumbre, la cumbre, não é el cumbre. Tem sentido, qual que é a tradução? Pico, mas a palavra na língua espanhola é feminina. Então é la cumbre. Por exemplo, a palavra incertidão, é uma palavra feminina. La incertidumbre, porque termina em umbre. Então é uma palavra feminina. Você vai falar la. A palavra cumbre, a tradução é pico. É masculino. A tradução quer dizer pico, uma palavra masculina na língua portuguesa. Mas na língua espanhola, ela é uma palavra feminina, tá? Vocês têm que ficar esperto nisso, porque o espanhol tem muito disso. Tem palavras que dependem, palavras que são substantivos, que dependendo de como terminam, vai dizer se você vai usar o artigo masculino ou feminino. Se você vai usar el, que é masculino, ou vou usar o artigo la, que é feminino. Depende da terminação. El viaje, tá? Não é la viaje, é el viaje. Tudo que termina em arre é masculino. El viaje. Por exemplo, a palavra árbol, que é uma palavra masculina na língua espanhola. El árbol quer dizer o quê? Árvore. A tradução é feminina. Mas para evitar que ocorra uma cacofonia, o que é uma cacofonia? Caco é feio, ruim, fonia de som, que tem um som ruim. Se eu ia falar la árbol, ia juntar os dois As, ia ficar
Então, para evitar essa cacofonia, se diz el árbol. Então, você tem que prestar atenção nisso. A língua espanhola tem desses detalhes, dessas sutilezas. E quando você aprende e você coloca já no seu sangue aqui esses detalhes, essas sutilezas do idioma, isso vai definir que você vai falar fluentemente essa língua. Que você vai ter um espanhol de alto nível, você não vai passar vergonha quando viajar para países cuja língua oficial seja o espanhol. Você não vai ser mais um que vai passar 2 anos num curso falando portunhol, porque é muito feio. Continuando, estávamos na página 121, unidade 10. Agora, nós vamos na página 122 e 123, nós vamos estudar o pretérito perfeito, tá? Unidade 10, nós vamos estudar o pretérito perfeito. É um tempo verbal, gente, composto e muito usado. O pretérito perfeito. Tá? Ele é usado por um verbo auxiliar, o verbo haber no presente, e o verbo principal no particípio passado. Verbo haver no presente. Yo he, tu has, verbo em espanhol haber. Verbo haber. Mesma coisa aqui, haver, com V. Em espanhol é com T. Haber. Yo he, tu has, él ha, nosotros hemos. Aí nós continuamos. Vosotros habéis e ellos han. Aqui ele vai funcionar como verbo auxiliar. Depois, aqui o verbo principal, pode ser qualquer verbo principal. Yo he comido, estudiado, aqui vai estar no particípio passado. Tá? Estudiado, llevado, dicho, abierto e por aí vai. Uma infinidade de verbos principais você pode usar dependendo do contexto do que você está falando, do contexto real que você está usando a língua espanhola. Então, você vai conjugar no pretérito perfeito verbo haber no presente e as, a, hemos, habéis, han, mais o verbo principal no particípio passado. Mas, professora, pretérito perfeito, muito bonito, pretérito perfeito. Quando eu uso este tipo de tempo verbal, este tipo de tempo verbal, o pretérito perfeito, vocês vão usar com ações que começaram no passado e continuam no presente. Ou quando vocês vão perguntar sobre alguma experiência que a pessoa já teve na vida, você vai usar o tempo pretérito perfeito. Ou se você perguntar de alguma ação que acabou de acontecer, que ela começou no passado, acabou de acontecer e acabou de ser finalizada. É diferente do pretérito indefinido. Por exemplo, yo comi la tarta. Você comeu e já acabou a torta. Você já encerrou a ação. Has comido la tarta? Aí é diferente, tá? Então, você usa em que situações? É uma ação que começou no passado e se perdurou no presente. É uma ação que você usa o pretérito perfeito? Uma ação que ainda que acabou de acontecer. Então, você vai usar o pretérito perfeito. É uma ação que acabou de acontecer. O pretérito indefinido, yo comi, yo estudié, yo llevé, yo viajé, ele aconteceu no passado e acabou no passado. Não continuou acontecendo, tendo ação, começou no passado e continuou perdurando no presente. O pretérito indefinido não é assim. Começou no passado e já acabou no passado. Comi, estudié, viajé, pratiqué, leí, comi, tá? Comprei. Aí é pretérito indefinido. Pretérito perfeito é verbo haver mais particípio passado. E você tem que prestar atenção no verbo principal. Qual que é o verbo principal que você está usando? Se ele é regular
o irregular. Porque se for irregular, ele tem uma conjugação específica, tá? Então você tem que ficar esperto. Por exemplo, os particípios, eu vou olhar aqui, por exemplo, aqui. O verbo volver, particípio. Volver, o particípio é vuelto. Escrever não é escribido, é escrito. Romper, que é romper, quebrar alguma coisa, é roto. Decir, que é o verbo dizer, o particípio passado é dicho. Então, são particípios passados irregulares. É diferente de levantar, levantado, comer, comido, estudar, estudado, comprar, comprado. Então, vocês percebam, comprar, comprado, terminação ar, o particípio vai ser ado. Terminação er, comer, comido. Terminação ir, partir, partido. Esse é o particípio passado. Ele faz parte do pretérito perfeito, que se forma com o verbo haver, auxiliar, mais o verbo principal no particípio passado. Quando é verbo irregular, o particípio passado, né, ele não vai ser terminação ado, ido, tá? Ele vai ser diferente, por isso que ele é irregular. Volver, vuelto. Você não vai falar yo he volvido. Isso está errado. Yo he vuelto. Yo he escrito. Você não vai falar yo he escribido. Está errado. Yo he roto. Eu quebrei. Então é roto, roto. Não é rompido. Você não vai usar rompido. Yo he dicho. Você não vai falar decido. O verbo decir, que quer dizer dizer. Então, você tem que prestar muita atenção nisso. Ai, professora, como que eu vou saber isso? Você tem que fazer muito exercício. Eu vou passar exercícios para vocês de quando se usa o pretérito perfeito, diferente do pretérito indefinido. O pretérito indefinido, a ação começou no passado e finalizou no passado. O pretérito perfeito começou a ação no passado e ela se perdurou no presente. Acabou de acontecer, tá? E aí você tem que prestar atenção como? Por exemplo, você vai fazer um exercício ou você vai fazer uma prova de certificação internacional no Instituto Cervantes, que, né, do Ministério da Educação e Cultura da Espanha. Você presta atenção no exercício de questão gramatical, diferença de pretérito perfeito e de pretérito indefinido, no marcador temporal. Quando o pretérito perfeito é usado e o pretérito indefinido é usado na sua situação específica, existem os marcadores temporais. Por exemplo, o marcador temporal do pretérito indefinido, como são ações que começaram no passado, acabaram de acontecer, você vai usar esta noite, esta mañana, esta mañana, tá? Esta tarde. Deixa eu ver se eu encontro mais alguns. Oi, que é hoje. Ai, professora, mas oi, que é hoje, eu vou usar no pretérito perfeito, é uma ação que acabou de acontecer, que começou no passado e acabou de acontecer. O marcador temporal, hoy, esta mañana, esta tarde, esta noche, este mês, este ano. É um marcador temporal. Pretérito perfeito. Começou a ação no passado, perdurou no presente. Ações que acabaram de acontecer. Não é a mesma coisa que pretérito indefinido. Pretérito indefinido, a ação começou no passado, finalizou no passado. Comi, leí, estudei, comprei, viajei. Pretérito perfeito. Yo he comido, yo he estudiado, yo he viajado, nosotros hemos comprado, nosotros hemos practicado. É diferente. Hemos practicado hoy, esta mañana, esta tarde.
Agora eu vou pegar exemplos aqui, por exemplo, nós vimos